Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta terça-feira, dia 24 de setembro. O primeiro destaque é da KLBN4, um destaque negativo. A ação terminou o dia com queda de 2,83%. Recomendamos uma venda nesse ativo em 11,84, com stop em R$ 12,12. Ela foi executada no decorrer do pregão. Ficou a 1 centavo do objetivo, a mínima foi 11,55, o objetivo está em 11,54, replicando aí o risco dessa operação aqui para baixo do valor da venda, que foi de R$ 11,83, apenas uma correção. Coloquei a linha aqui no lugar errado, mas enfim, a venda em 11,83, o objetivo em 11,54, o stop em R$ 12,12. Vamos ver se ela prossegue com essa movimentação aqui, essa tendência de baixa, corrigindo ali um forte movimento de alta no gráfico semanal, e bate no objetivo aqui no próximo, a partir do próximo pregão, vindo testar o próximo nível de resistência na faixa de 11,46 até R$ 11,36. PDGR3 também executou a nossa entrada, que foi na superação dos 2,55, entrada em 2,56, stop em 2,44 e objetivo em 2,68. Ela não teve um pregão muito bom, abriu com um gap de alta e depois perdeu força, fechando aqui com queda de 1,57%. Então não começou muito bem a operação, espero que ela no próximo pregão ela consiga aí voltar depois desse leve movimento aqui de subida e esse final de pregão, principalmente essa última hora de pregão puxando ela um pouco mais para baixo, que passou o dia congestionada. Amanhã seria interessante um candle de força aqui no gráfico 60 minutos, aumentando a chance de reversão aqui, de continuidade desse movimento de subida. Mas é uma operação, queira ou não, um pouco mais arriscada, assim como a gente já colocou isso na última videoanálise, uma operação com exposição um pouco maior ao risco, apesar de estar a favor da tendência de alta de curto prazo. A perspectiva aqui de subida não seria das mais fortes, mas também não estaríamos exigindo tanto do papel em termos de objetivo, sem precisar ultrapassar o topo anterior em 2,68. Agora eu vou até destacar outros ativos que estão num cenário muito parecido com esse da PDGR3. BRML3, depois de um longo movimento de alta, uma correção pequena, pelo menos na minha avaliação no preço principalmente, no tempo também seria mais interessante que ficasse um pouco mais aqui para baixo, gerou um candle ali de reversão chamado de martelo, fechando até em alta de 0,14%, praticamente estável, trazendo uma forma de entrada semelhante à da PDGR3. Então é aquela que já tem um movimento de subida no gráfico semanal, encontra-se em um nível de resistência, então é aquela que tem uma perspectiva de subida não tão muito forte para cima, não está muito clara essa perspectiva, são os ativos que eu vou passar aqui agora. Mas são operações um pouco mais apertadas, um pouco com um cenário não tão favorável, não tão livre assim para continuar o movimento de subida. Não exigiria tanto em relação à projeção do risco, se o stop ficando aqui na mínima, entrada na faixa de 21,26, stop 20,72, não teria que superar o topo aqui de 22,27. Outros ativos nesse mesmo formato, BRPR3, que é até do mesmo setor, essa já até fez superação da máxima do pregão anterior, aqui ficando o stop aqui embaixo. Outra, essa com a correção até menor no tempo e no preço, também no nível de resistência, assim como a BRML3, no nível de resistência desse topo e no nível de resistência do fundo anterior. Os dois ativos bem parecidos com esse cenário aqui da localização nesse momento do preço em ambos os ativos, em cima de ponto importante de resistência, tornando a operação mais arriscada. PK4 também chegou a gerar o sinal, superação da máxima do que no anterior. Os candles ficaram grandes, o stop ficou grande, a correção foi uma correção menor em relação ao movimento anterior, mais uma ação que encontra-se no nível de resistência. Aqui está esse nível ali de resistência do ativo. Então, mais um papel com a perspectiva mais limitada, depois de um bom movimento de alta já no gráfico semanal. Por mais que esteja em tendência de alta, fica um pouco mais arriscada essa operação em cima de zona de resistência. LAME4 correção, possibilidade de uma entrada também numa sinalização mais forte de alta aqui pelo gráfico 60 minutos, um candle mais forte de alta, trazendo a superação até mesmo da máxima desse candle, seria uma das alternativas de entrada. Mas observando onde está a LAME4, a gente só botando aqui essa linha horizontal, esse cursor que tem essa linha horizontal e vertical, mas olhando principalmente para a linha horizontal,
Olha a sequência de fundos aqui do gráfico semanal, praticamente um triângulo de baixa que a ação perdeu, voltou para esse nível, está num nível importante de resistência, então a compra fica para um perfil muito mais arrojado nesse momento nos papéis que eu estou mencionando, mas observem que são bem parecidos, ativos em tendência de alta de curto prazo que bateram em pontos importantes de resistência, num gráfico de maior periodicidade, fizeram a correção e dentro dessa correção haveria essa possibilidade de comprar a superação da máxima do pregão de hoje. E por último, JET4. JET4 é que teria ali em termos de gráfico semanal um espaço um pouco maior, mas se considerarmos aqui que o ativo tem uma boa chance de gerar essa formação aqui semelhante a de um triângulo, a uns topos descendentes, uma espécie de um triângulo de baixa, nós temos aqui uma chance, não tem muito espaço ali para frente. Aqui no gráfico diário, teria que a superação da máxima do pregão de hoje como compra, teria que buscar um objetivo mais aqui para cima. A ação segue batendo ali na resistência desse gap e perdendo força nessa região. Então, mais um ativo com uma compra mais arriscada nesse momento. Poderia até fazer, se fosse fazer essa entrada, fazer aqui pelo G60, superação dos 22,10 e colocando stop num fundo ascendente aqui, abaixo de um fundo ascendente, o fundo que proporcionar o início de um pivô de alta para a JET4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.